Talvez você já tenha vivido muitas vidas dentro de uma só. Talvez já tenha criado filhos, construído uma carreira, enfrentado perdas, celebrado vitórias e agora, aos 50, 60 ou até 70 anos, pare para se perguntar: o que ainda falta? Essa é uma pergunta silenciosa, mas profunda. Não nasce da pressa, nem do desespero, nasce do amadurecimento, do desejo de viver com mais leveza, mais sentido, de não apenas continuar respirando, mas realmente estar presente na própria vida. Chega um momento em que os barulhos do mundo já não nos distraem tanto. O que antes parecia urgente começa a perder força. A correria desacelera. As responsabilidades mudam de forma. E com isso, surge um novo tipo de espaço, um espaço interno, muitas vezes desconhecido, que convida à reflexão. Quem sou eu agora? O que me faz bem, de verdade? O que quero levar comigo daqui para frente? Esse vídeo, esse texto, essa conversa, não é sobre reinventar tudo da noite pro dia. Não é sobre promessas vazias de transformação mágica. É sobre algo mais sutil, porém muito mais poderoso. Recomeçar em silêncio. Reconectar-se com sua essência. Redescobrir forças adormecidas. E compreender que, apesar das marcas do tempo, ainda há muito a florescer. O estoicismo pode ser um caminho para isso. Não como uma filosofia rígida ou distante, mas como um convite gentil para viver com mais presença, com mais aceitação, com mais consciência. Ele não exige que você se torne alguém novo, apenas que você se lembre da força que sempre esteve aí, talvez esquecida sob o peso dos anos, das expectativas, das dores não curadas. A partir de agora, você vai caminhar por 15 lições inspiradas na sabedoria estoica, não para se tornar alguém irreconhecível para o mundo, mas talvez para se tornar alguém finalmente reconhecível para si mesmo. Porque recomeçar aos 50, 60 ou 70 não é um erro. É um privilégio. E você merece viver essa nova etapa com verdade, profundidade e paz. Lição 1. Sua zona de conforto é o seu caixão. Durante muitos anos, a zona de conforto pode ter sido sua aliada. Um espaço previsível, seguro, sem grandes riscos. E não há nada de errado nisso. Todos nós precisamos de pausas, de abrigo, de uma base onde o coração possa descansar. Mas e quando esse abrigo se transforma em cela? E quando o que antes oferecia proteção começa a limitar sua respiração, seu brilho, sua possibilidade de ir além? A verdade é que o conforto tem um preço. Um preço que, com o passar dos anos, se revela mais alto do que pensávamos: a estagnação, o conformismo, a sensação de estar vivendo no modo automático, repetindo dias iguais, sem novidade na alma. E isso dói, não no corpo, mas no espírito. É como estar vivo por fora, mas adormecido por dentro. O estoicismo nos ensina que o crescimento acontece justamente nas bordas do desconforto. Que a vida, em sua sabedoria, nos desafia não para nos punir, mas para nos lembrar do que ainda somos capazes. Aos 50, 60 ou mais, sair da zona de conforto não precisa ser uma revolução. Pode ser algo tão simples quanto experimentar um novo caminho, iniciar um hobby esquecido, dizer sim para algo que sempre foi deixado para depois. Você não precisa provar nada para ninguém, mas talvez ainda queira se surpreender consigo mesmo. O caixão de que falamos aqui não é literal, é emocional. É aquele lugar onde enterramos sonhos, vontades, mudanças. Mas você ainda está vivo. Ainda pode se mover. E todo movimento, por menor que seja, traz uma brisa de renovação. Talvez você não precise sair correndo da zona de conforto, mas só abrir a janela e deixar um pouco de ar novo entrar. Porque a vida, mesmo agora, ainda pulsa. E ela sussurra: você ainda tem muito a viver. Não se acomode onde sua alma não se expande. Lição 2. Transforme reclamações em planos de ação. Reclamar é quase um reflexo. Com o tempo, acabamos acumulando pequenas frustrações, com a saúde, com o corpo que já não responde da mesma forma,
com as pessoas que se afastaram, com o mundo que parece correr rápido demais. E sim, às vezes, reclamar é só um desabafo, um pedido de cuidado, um estou cansado dito entre linhas. Mas o problema é quando isso se torna rotina. Quando todo dia começamos dizendo que falta algo, que ninguém nos entende, que nada muda. Nesse ponto, a reclamação já não serve mais como alívio, ela vira prisão. E quanto mais olhamos para o que está errado, menos conseguimos enxergar o que ainda pode ser feito. O estoicismo nos convida a redirecionar essa energia. Não se trata de fingir que está tudo bem ou de ser ingênuo. Trata-se de fazer uma escolha consciente. O que posso fazer, com o que tenho, a partir de onde estou? Cada reclamação pode esconder um pedido de ação, uma vontade de mudança. E reconhecer isso é o primeiro passo para retomar o controle da própria vida. Talvez você esteja insatisfeito com sua rotina. Em vez de repetir "minha vida é sempre a mesma coisa", pergunte-se: qual pequeno hábito posso mudar hoje? Talvez você se sinta sozinho. Em vez de esperar que alguém ligue, que tal mandar uma mensagem simples para um velho amigo? Às vezes, é só isso. Uma atitude pequena que muda o tom do dia. Não se culpe por reclamar. Todos fazemos isso. Mas não permaneça preso ao que te enfraquece. Pegue um caderno. Escreva tudo o que vem te incomodando. E ao lado de cada item, proponha um gesto, por menor que seja, para transformar o lamento em direção. Porque, aos poucos, você vai percebendo que a vida ainda pode ser conduzida por você. E que há muito poder nisso. A cada nova escolha, você reaprende a viver de forma mais ativa, mais desperta. Afinal, o que te machuca hoje pode ser o que te fortalece amanhã, desde que você transforme a queixa em caminho. Lição 3. A expectativa é a raiz da miséria. Poucas coisas nos causam tanto sofrimento quanto esperar que a vida siga o roteiro que escrevemos em silêncio. Esperamos que os filhos retribuam o amor da forma que desejamos. Que os amigos estejam sempre presentes. Que o corpo mantenha a mesma força de antes. Que o mundo nos reconheça por tudo o que já fizemos. E quando isso não acontece, sentimos uma dor difícil de nomear. É a dor da frustração. O estoicismo nos alerta. A expectativa é um veneno sutil. Ela nos leva a acreditar que temos controle sobre o que não nos pertence. O comportamento dos outros, os resultados, o tempo das coisas. E quanto mais depositamos nossa paz em algo externo, mais vulneráveis nos tornamos. Porque o mundo não está aqui para nos agradar. E, na maioria das vezes, ele simplesmente segue o próprio curso. Isso não significa que você deve deixar de sonhar, de desejar, de se importar. Significa apenas que é preciso suavizar as exigências. Trocar o "tem que ser assim" pelo "vamos ver o que acontece". Deixar espaço para o imprevisível, para o inesperado, porque é aí que, muitas vezes, a vida surpreende. Quantas vezes você se decepcionou porque esperava uma palavra, um gesto, um reconhecimento? E quantas vezes, ao soltar essa expectativa, percebeu que já tinha tudo o que precisava dentro de si? O que machuca não é a ausência do que desejamos, mas a rigidez com que acreditamos que deveria ter sido diferente. A sabedoria dos estoicos nos convida a focar no que podemos controlar: nossas ações, nossos pensamentos, nossas reações. Se você fez o seu melhor, isso já é suficiente. O resultado, elogio, gratidão, recompensa, pode vir ou não. Mas a paz de espírito nasce quando você para de condicionar sua felicidade a isso. Ao aceitar que o mundo não tem obrigação de seguir seu roteiro, você se liberta. Liberta-se da ansiedade, do ressentimento, da dor de esperar o que talvez nunca venha. E, nesse espaço vazio deixado pela expectativa, nasce algo novo, leveza. Você começa a viver o agora com mais abertura, menos cobranças e mais gratidão pelo que é, e não apenas pelo que poderia ter sido. Lição 4. Os amigos não são para sempre. Ao longo da vida, muitas pessoas passaram por você. Algumas chegaram como luz, outras como sombra.
Algumas marcaram presença por anos, outras por meses. E, inevitavelmente, muitas se foram, não por mal, mas porque a vida muda, e com ela mudam os caminhos. Ainda assim, toda despedida deixa uma pergunta: será que falhei? Porque já não somos mais como antes. O estoicismo nos lembra de uma verdade tão dura quanto libertadora. Tudo é impermanente, inclusive as amizades. Nenhuma conexão é garantida. Nenhum laço é eterno. E não há erro nisso. A amizade, como qualquer relação humana, é um ciclo, nasce, floresce e às vezes simplesmente se encerra. A dor surge quando nos apegamos à ideia de para sempre. Quando insistimos em manter relações que já cumpriram seu papel. Quando esperamos a mesma presença de alguém que já partiu, seja fisicamente ou emocionalmente. E esse apego gera sofrimento, ressentimento, vazio. Mas que tal mudar o foco? Em vez de lamentar o que terminou, por que não honrar o que foi vivido? Cada amizade, mesmo breve, deixa um traço, um aprendizado, uma memória, algo de bonito que ninguém pode tirar. E isso já é valioso o suficiente para ser lembrado com gratidão, não com tristeza. Você pode, sim, sentir saudade. Pode sentir falta das conversas, das risadas, dos silêncios compartilhados. Mas não precisa se culpar. Nem precisa cobrar o outro, ou a si mesmo, por não manter o mesmo vínculo de antes. O tempo transforma as pessoas, e está tudo bem. Nem todo mundo vai seguir com você até o fim. Mas todo mundo que passou deixou algo de si. E quando você entende isso, começa a se tornar seu próprio melhor amigo. Aprende a apreciar sua própria companhia. A confiar mais no silêncio, no autoacolhimento. A saber que, mesmo que o mundo se cale, há dentro de você uma presença que nunca te abandona. Algumas amizades duram uma vida. Outras duram apenas um trecho. Mas nenhuma é em vão. Soltar não é esquecer, é agradecer e seguir. E nessa leveza, você se abre para novas conexões, talvez mais sinceras, mais livres, mais maduras. Lição 5. Desenvolver o desapego emocional. Algumas emoções se instalam em nós como móveis antigos, fazem parte da casa, mas já não servem. Estão ali há tanto tempo que esquecemos de questionar se ainda nos fazem bem. Raiva não expressa, tristezas guardadas, mágoas que voltam de tempos em tempos, culpa por decisões antigas, nostalgia de um passado idealizado. Tudo isso pesa, silenciosamente, mas com força. O estoicismo não nos convida a não sentir. Não somos pedras, nem devemos ser, mas ele nos propõe algo mais gentil: sentir com consciência e depois soltar. Porque segurar emoções como quem segura objetos quebrados só nos machuca mais. Talvez você já tenha vivido perdas profundas. Talvez tenha enfrentado abandonos, traições, silêncios. E sim, é justo que tenha doído. É humano que tenha chorado. Mas quanto dessa dor ainda precisa ser carregada hoje? Quanto dela já poderia ter virado cicatriz, ao invés de ferida aberta? Desapegar emocionalmente não é esquecer. É transformar. É olhar para aquilo que te marcou e dizer: eu honro o que vivi, mas não preciso mais me prender a isso para me definir. É abrir espaço dentro de si para a leveza, para o novo, para o que ainda pode nascer. Muitas vezes, somos fiéis ao sofrimento porque ele nos dá identidade. Sou aquela que foi traída. Sou aquele que não foi valorizado. E com isso, deixamos de ser outras tantas coisas, o que pode recomeçar, o que pode se permitir amar de novo, o que pode viver mais leve. A dor só tem o espaço que damos a ela. A prática do desapego emocional exige coragem. Exige olhar para dentro e perguntar: o que ainda carrego que já não faz sentido? Pode ser uma culpa que já não serve, um ressentimento antigo, um medo de se permitir confiar de novo. Tudo isso pode ser colocado no chão, com respeito, mas colocado. Você não precisa levar tudo com você. Não nesta fase da vida. A sabedoria está justamente em saber o que deixar.
E quanto mais espaço você cria dentro de si, mais paz começa a se instalar. Aos poucos, você percebe. A leveza também é uma forma de maturidade. E soltar não é desistir, é se libertar. Lição 6. Abandonar o hábito de reclamar. Com o passar do tempo, acumulamos histórias. Algumas lindas, outras difíceis. É natural que certas feridas não tenham se curado por completo e que, sem perceber, acabemos cultivando pequenas queixas diárias sobre o corpo que mudou, sobre os planos que não se concretizaram, sobre os filhos que já não ligam tanto, sobre o mundo que parece não ter mais tempo para escutar. Mas há uma diferença entre reconhecer a dor e torná-la rotina. Quando reclamar se transforma em hábito, nossa energia começa a girar em torno do que está errado. Aos poucos, perdemos a capacidade de enxergar o que ainda está certo, o que ainda pulsa com beleza. O estoicismo nos lembra que não controlamos tudo, mas controlamos como reagimos a tudo. A vida, em si, nunca será perfeita. Sempre haverá contratempos, desencontros, injustiças. Mas há algo em nós que pode permanecer firme. A escolha de não alimentar o amargor. Reclamar constantemente não melhora a situação, só amplia o desconforto. É como regar uma planta que você não quer mais ver crescer. Em vez disso, que tal experimentar a gratidão, mesmo nas pequenas coisas? Não como uma negação da realidade, mas como um gesto de rebeldia luminosa. Apesar de tudo, ainda vejo beleza. Você acordou hoje? Ainda tem voz para contar suas histórias? Consegue saborear um café quente, olhar o céu, sentir o cheiro da terra molhada? Isso já é muito. E quando você começa a notar esses detalhes, sua mente encontra refúgios, espaços onde a vida volta a parecer leve. Isso não quer dizer que você nunca mais vai reclamar, mas significa que, ao perceber esse impulso, você pode escolher outra resposta. Pode respirar fundo. Pode escrever sobre o que sente. Pode transformar aquela reclamação em oração, em aceitação, em atitude. Aos poucos, você perceberá. O silêncio grato cura mais do que o lamento constante. E quanto menos espaço você dá para a queixa, mais espaço sobra para a paz. Porque reclamar é fácil, o difícil, e mais nobre, é escolher o olhar que cura. Lição 7. A gratidão como pilar central. Você já reparou como os dias passam cada vez mais rápido depois dos 50? É como se o tempo tivesse pressa. Como se a vida começasse a nos lembrar, em silêncio, que cada momento conta. E justamente por isso, a gratidão se torna um pilar, talvez o mais importante, para viver com mais paz e profundidade. A gratidão não é sobre negar as dores. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É sobre escolher onde colocar a atenção. É olhar para o que falta. Sim, mas sem esquecer do que ainda existe. É agradecer não só pelo que deu certo, mas também pelas lições que vieram com aquilo que não saiu como o esperado. O estoicismo nos ensina a apreciar o que temos hoje, sem apego e sem ilusão. Afinal, tudo o que possuímos pode nos ser tirado a qualquer momento. Saúde, vínculos, até a própria vida. Mas quando nos tornamos gratos por cada instante, aprendemos a viver com mais presença, com mais verdade. Você não precisa de algo extraordinário para ser grato. Comece pelo simples: o aroma do café de manhã, a brisa suave da tarde, o sorriso de um neto, a lembrança de uma conversa boa. Gratidão não é sobre quantidade, é sobre percepção. Está mais ligada ao coração do que à carteira, mais à alma do que ao calendário. Uma prática poderosa é manter um pequeno diário. Escreva, todos os dias, 3 coisas pelas quais você é grato. No início, pode parecer repetitivo, mas com o tempo, você perceberá que sua mente muda de foco, do que está faltando para o que está presente. E quanto mais você cultiva a gratidão, mais sensível se torna a beleza da vida comum. Aquela que passa despercebida, mas que sustenta tudo. Porque, no fundo, não são os grandes eventos que nos sustentam, são os detalhes, os gestos pequenos, a memória boa,
O instante em que você, mesmo em silêncio, pensa: hoje, estou em paz. A gratidão é isso, um estado de alma, um jeito de se reconciliar com a vida, com o passado, com quem você é agora. E ao fazer dela um pilar, tudo ao redor começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu olhar se transformou. Lição 8. O sacrifício é essencial. Durante muitos anos, talvez você tenha feito sacrifício sem chamar de sacrifício. Acordar cedo para trabalhar. Abrir mão de sonhos para cuidar dos filhos. Silenciar emoções para manter a paz em casa. Carregar dores nas costas e no peito. E seguir em frente, porque era o que precisava ser feito. O estoicismo reconhece isso, que viver com propósito exige abrir mão, e que o verdadeiro valor das conquistas não está no que recebemos, mas no que estamos dispostos a deixar pelo caminho para chegar lá. Mas agora, depois dos 50, surge uma nova pergunta: o que ainda vale o meu sacrifício? Nem tudo que antes era prioridade ainda faz sentido hoje. E talvez o desafio não seja mais carregar tudo, mas escolher com sabedoria o que continuar carregando. Sacrifício, nesta fase da vida, não é mais sobre provar força. É sobre viver com intenção. Talvez seja abrir mão de certezas antigas, de vínculos que já não nutrem, de hábitos que trazem conforto, mas não mais crescimento. Às vezes, é preciso deixar algo ir, para que algo mais verdadeiro possa florescer. E o mais bonito é perceber que, mesmo agora, ainda há espaço para recomeçar, para plantar algo novo, para sacrificar o excesso e reencontrar o essencial. Sacrifício não precisa ser sofrimento. Pode ser um gesto silencioso de amor próprio. Como dizer não para o que te consome, e sim para o que te nutre. Lembre-se, não existe conquista verdadeira sem alguma renúncia. Mesmo que o mundo diga que você já fez o suficiente, sua alma pode querer mais, não mais tarefas ou metas, mas mais sentido, mais presença, mais paz. Talvez agora seja a hora de sacrificar o medo do novo, ou a ideia de que já é tarde demais. O tempo que resta não deve ser vivido com pressa, mas com profundidade. E para isso, é preciso espaço. E para haver espaço, é preciso soltar o que pesa. No fim, o verdadeiro sacrifício é abrir mão da vida que não te pertence mais, para viver, finalmente, aquela que te faz sentido. Lição 9. Pare de perseguir o amor. Em algum momento da vida, nos fizeram acreditar que só seríamos completos se alguém nos amasse. Que o amor viria para preencher os vazios, curar antigas feridas, nos devolver o brilho nos olhos. E é assim, muitos passaram décadas procurando esse alguém, em relacionamentos, em promessas, em tentativas que às vezes mais machucaram do que curaram. Mas chega um ponto em que a busca cansa. O coração, sábio, começa a perguntar: e se o amor que eu tanto espero do outro for, na verdade, o amor que eu preciso aprender a dar a mim mesmo? O estoicismo não despreza o amor. Pelo contrário, ele apenas nos ensina que o amor mais profundo nasce de dentro para fora, e que nenhuma presença externa pode substituir o conforto de estar bem consigo mesmo. Parar de perseguir o amor não significa fechar o coração. Significa abrir os olhos. Reconhecer que o amor verdadeiro não se força, não se implora, não se negocia. Ele acontece quando você vive com autenticidade. Quando você já se basta. Então, o outro chega não para completar, mas para somar. Talvez você já tenha vivido grandes amores. Talvez tenha se decepcionado. Talvez tenha amado mais do que foi amado. Tudo isso faz parte do caminho. Mas agora, com a maturidade que a vida te deu, você pode escolher amar de forma diferente, com mais leveza, com menos expectativa, com mais verdade. Você pode amar o silêncio da sua manhã, o cheiro do seu café, o prazer de um bom livro, de uma caminhada sem pressa, de uma conversa com alguém que te escuta de verdade. Você pode, sim, abrir o coração para alguém, mas não mais como pedido de socorro, e sim como expressão de plenitude.
O amor que você tanto merece talvez esteja mais perto do que imagina. Talvez ele seja o carinho com que você cuida de si mesmo, a compaixão com que olha suas falhas, o perdão que se dá pelas escolhas passadas. Porque o amor mais bonito não é aquele que você persegue, é aquele que nasce quando você para de correr e simplesmente aprende a se encontrar. Lição 10. A maioria, na maioria das vezes, está errada. Durante grande parte da vida, fomos ensinados a seguir a maioria, a fazer o que todo mundo faz, a pensar como se deve pensar, a viver dentro de padrões que nem sempre conversam com a nossa essência. E, por muito tempo, talvez isso tenha funcionado. Mas chega uma hora, geralmente após os 50, em que a alma começa a sussurrar: será que o caminho da maioria também é o meu? O estoicismo nos convida a essa reflexão. Ele diz: questione, observe, reflita. Só porque muitos acreditam em algo, não significa que seja verdade. Só porque uma decisão é popular, não significa que seja sábia. E, muitas vezes, o que a maioria persegue é exatamente o que leva à frustração: status, aparência, pressa, distração. Você não precisa mais provar nada para o mundo. Não precisa se encaixar onde já não cabe. A maturidade te oferece um presente precioso: a liberdade de pensar por si mesmo, de escolher o que tem sentido, mesmo que seja diferente, de dizer não sem culpa, de dizer sim com verdade. Talvez a maioria diga que é tarde para mudar, que é hora de descansar, de parar. Mas se dentro de você ainda existe uma vontade, uma curiosidade, uma alegria esperando para ser vivida, por que ignorar isso? A sua bússola interna vale mais que qualquer aprovação externa. Ser diferente não é um erro. É uma forma de fidelidade a si mesmo. E às vezes, o caminho mais verdadeiro é também o mais silencioso, mais discreto, longe das multidões. Isso não significa isolamento, mas clareza. Significa saber o que você quer levar consigo e o que prefere deixar para trás. Você passou anos se moldando ao que esperavam de você. Agora, talvez seja a hora de se moldar ao que você mesmo espera de si, de resgatar sua autenticidade, de ouvir a voz que ficou abafada por tanto tempo, a sua. Porque viver de acordo com o que a maioria espera pode até evitar julgamentos, mas viver de acordo com o que sua alma pede, isso, sim, traz paz. E a paz, a essa altura da vida, é o maior bem que se pode conquistar. Lição 11. A paciência é poder. Vivemos tanto tempo correndo para conquistar, para criar, para agradar, para não ficar para trás. Mas em algum ponto, geralmente quando os cabelos já começaram a branquear, percebemos que as coisas mais valiosas da vida não chegam com pressa. Elas chegam com tempo, com silêncio, com maturação. E é aí que a paciência deixa de ser virtude e se revela como verdadeira força. O estoicismo sempre defendeu isso. A paciência não é passividade. É resistência. É sabedoria. É a capacidade de esperar com dignidade, de permanecer firme mesmo quando tudo ao redor grita por resultados imediatos. Num mundo que valoriza velocidade, ser paciente é quase um ato de rebeldia espiritual. Talvez hoje você esteja esperando algo. Uma resposta, uma cura, um reencontro, um novo sentido para a vida. E pode ser que isso ainda demore. Mas isso não te enfraquece. Ao contrário, a espera pode ser solo fértil onde a sua alma floresce por dentro. Você já passou por tantas coisas e sobreviveu a todas. Já enfrentou perdas, injustiças, incertezas. E mesmo assim, está aqui, mais inteiro do que imagina. Porque a paciência, mesmo quando silenciosa, vai moldando em nós um tipo de coragem que não se aprende nos livros. Ser paciente é confiar. É saber que nem tudo está sob o nosso controle e que a vida tem seu próprio ritmo. Às vezes, o que desejamos não chega rápido porque ainda não estamos prontos. Outras vezes, não chega porque algo melhor está sendo preparado, mesmo que a gente não consiga ver. Praticar a paciência é desacelerar por dentro.
É ouvir mais do que falar. É respirar antes de reagir. É entender que o tempo certo das coisas nem sempre coincide com o nosso desejo, mas quase sempre coincide com o nosso crescimento. Se hoje você sente que está esperando demais, lembre-se, o tempo não é seu inimigo. Ele é seu aliado mais silencioso. É ele que te amadurece, que te revela, que te prepara. Porque quando a colheita finalmente chega, depois de tanta espera, o sabor é outro, mais profundo, mais verdadeiro. Lição 12. O desapego material e emocional. Chega uma fase da vida em que o que mais queremos não é ter mais, é carregar menos. Menos peso na mente, menos apego no coração, menos tralha nos armários e nas memórias. Depois dos 50, o que antes parecia indispensável começa a perder importância. E é aí que o verdadeiro desapego se apresenta, não como perda, mas como libertação. O estoicismo ensina que nada realmente nos pertence. Tudo o que possuímos, objetos, cargos, relacionamentos, até o corpo, é temporário. E quanto mais nos agarramos a essas coisas, mais nos tornamos reféns delas. O medo de perder é o que nos impede de aproveitar plenamente o que temos. Talvez você olhe ao redor e perceba gavetas cheias de objetos que já não fazem sentido. Talvez olhe para dentro e encontre sentimentos antigos que ainda te prendem, mágoas, frustrações, expectativas de um passado que não pode ser refeito. O desapego, aqui, é o convite para deixar ir, com respeito, mas com firmeza. Não se trata de virar as costas para a vida. Trata-se de escolher com mais consciência onde colocar sua energia. Você não precisa mais provar seu valor por meio de posses, nem guardar tudo por medo de faltar. Às vezes, o que falta é justamente espaço para o novo, para o leve, para o verdadeiro. Praticar o desapego material pode começar com algo simples: doar roupas que não usa mais, organizar memórias com carinho, desfazer-se de excessos. E logo você perceberá que o ato externo espelha algo mais profundo: a limpeza da alma. Desapegar-se emocionalmente é ainda mais sutil, mas libertador. É parar de reviver dores que já poderiam estar cicatrizadas. É aceitar que algumas pessoas não ficarão, que alguns amores não voltam, que nem tudo precisa de fechamento perfeito para ser encerrado com dignidade. E quando você começa a soltar o que não serve mais, sente leveza, paz, presença. A vida se torna menos sobre controle e mais sobre fluxo. Porque, no fim das contas, o que realmente importa cabe em pouco espaço: um coração tranquilo, uma mente em paz e a liberdade de ser quem você é, sem precisar segurar o mundo inteiro nas mãos. Lição 13. Limpe seus pensamentos negativos. Com o passar dos anos, acumulamos não apenas histórias, mas também pensamentos. Muitos deles são lembranças boas, lições vividas, sabedoria construída. Mas outros são pequenas sombras, críticas antigas, culpas que insistem em voltar, ideias sobre nós mesmos que já não fazem sentido, mas ainda nos acompanham como se fossem verdades absolutas. O estoicismo nos ensina que não somos o que pensamos, somos aquele que observa os pensamentos. E isso muda tudo. Porque, se podemos observar, também podemos escolher o que quero manter, o que preciso soltar, que tipo de narrativa estou alimentando dentro da minha cabeça, todos os dias. Talvez você já tenha dito para si mesmo frases como: já estou velho demais para mudar. Ninguém se importa comigo. Eu falhei. E talvez tenha repetido tanto isso em silêncio que essas ideias se tornaram paredes invisíveis ao seu redor. Mas a boa notícia é: essas paredes podem ser limpas, uma a uma. Limpar os pensamentos negativos não é fingir que tudo está bem. É dar espaço para a verdade. É lembrar-se de tudo o que você já superou. De todas as vezes que achou que não ia conseguir, e conseguiu. De tudo o que você representa para quem te ama. De tudo o que ainda pode viver, mesmo que o mundo diga o contrário. Um exercício simples é prestar atenção em como você fala consigo mesmo. Você se trataria com a mesma dureza com que às vezes se julga internamente? E se fosse um amigo seu dizendo tudo isso sobre si mesmo?
o que você responderia a ele? Cultivar pensamentos mais leves é como abrir as janelas da alma. É deixar a luz entrar, mesmo depois de dias nublados. É escolher, conscientemente, lembrar das alegrias, das vitórias discretas, dos gestos de carinho, da fé que, mesmo pequena, ainda vive em algum canto do peito. Aos poucos, a mente se acalma. A culpa perde a força. A autoimagem escurecida começa a se clarear. Porque você não precisa ser perfeito. Só precisa ser gentil consigo mesmo. E toda vez que você limpa um pensamento que te machuca, está fazendo um ato de amor. Amor por quem você foi, por quem é e por quem ainda pode se tornar. Lição 14. Tome ação em sua vida. Há momentos na vida em que a maior paralisia não vem do corpo, vem da alma. Sabemos o que queremos mudar. Sentimos que algo precisa acontecer. Mas ficamos esperando o momento certo, o sinal perfeito, a coragem total. E o tempo passa, silencioso, implacável. O estoicismo ensina que a ação é o que transforma pensamento em realidade. E que a vida não espera. Não há garantia de amanhã, nem promessa de condições ideais. Só existe o agora, esse instante em que você pode escolher dar um passo, por menor que seja, em direção a si mesmo. Depois dos 50, é comum pensar, já não tenho mais tanto tempo. Mas talvez, justamente por isso, cada gesto tenha ainda mais valor. Não se trata de pressa, mas de propósito. Não se trata de mudar o mundo, mas de se mover por dentro. A ação pode ser simples, começar a escrever, ligar para alguém, dizer não onde antes você sempre disse sim, mudar um hábito, caminhar por um novo caminho, literal ou simbólico. A inércia pesa. Ela nos mantém presos ao que já conhecemos, mesmo que já não nos sirva. Mas a ação, mesmo pequena, oxigena a alma. E ao agir, você descobre algo essencial. Você ainda está no comando da sua vida. Muitas vezes, não sabemos como começar. E tudo bem. Comece mal. Comece com medo. Comece aos poucos. Mas comece, porque quando você escolhe sair da imobilidade, você envia uma mensagem poderosa para o universo e para si mesmo. Eu ainda estou aqui. Ainda quero viver com verdade. Tomar ação não significa fazer tudo de uma vez. Significa assumir a responsabilidade gentil de caminhar, mesmo que devagar. Significa deixar de esperar que alguém ou algo venha te salvar. E perceber que o impulso mais transformador já vive dentro de você. Você não precisa de um plano perfeito. Precisa apenas de um movimento sincero. Porque cada passo, por menor que pareça, abre espaço para uma vida mais alinhada com quem você realmente é. E, talvez, no fim das contas, o maior arrependimento não seja ter errado, mas ter ficado parado. Então, que hoje seja o dia de começar. Do seu jeito, no seu ritmo, mas com intenção. Lição 15. Reflita sobre sua mortalidade. Falar sobre a morte ainda assusta. Muitas vezes evitamos o assunto, como se ao não pensar nisso, pudéssemos adiar o inevitável. Mas o estoicismo nos convida a olhar para a mortalidade com outros olhos, não como ameaça, mas como professora. Lembrar que a vida tem fim é, paradoxalmente, o que nos dá mais vontade de vivê-la com plenitude. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa frase, que pode soar dura à primeira vista, guarda uma sabedoria profunda. Tudo o que você deseja fazer, sentir, perdoar ou viver, precisa começar agora. Porque o tempo que resta não é uma promessa, é um presente. Depois dos 50, essa consciência se intensifica. Vemos amigos partindo. O corpo envia sinais. O mundo gira mais rápido. Mas isso não deve nos entristecer, deve nos acordar. Porque se a morte é certa, que a vida até lá seja verdadeira. Que o tempo que nos resta, seja ele quanto for, seja vivido com intenção e paz. Refletir sobre a morte não é viver com medo. É viver com presença. É escolher com mais carinho as palavras, os gestos, os vínculos. É valorizar o hoje, esse dia comum,
que talvez seja o último de alguém. É perdoar o que ficou mal resolvido. É dizer eu te amo sem esperar ocasião especial. É deixar menos herança material e mais memória afetiva. Quando você aceita que vai morrer, você também aceita que está vivo. E que, enquanto estiver respirando, ainda pode crescer, mudar, amar, sorrir, recomeçar. Ainda pode ser ponte entre o que passou e o que está por vir. Ainda pode deixar um rastro de gentileza por onde passar. Você não controla o fim da estrada, mas pode escolher com que passos percorre o caminho. E, no fim, não será lembrado pelo que acumulou, mas pelo que tocou. Pela leveza com que viveu. Pela sabedoria com que enfrentou o tempo. Pela presença que foi na vida de alguém. A morte, quando compreendida, nos devolve a vida. Nos ensina o valor de cada instante. Nos convida a ser mais simples, mais humanos, mais verdadeiros. Então respire fundo. Você ainda está aqui. E enquanto estiver, a vida ainda tem muito a te oferecer. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa com força. Talvez seja uma vontade discreta de recomeçar. Talvez um sussurro que diz, ainda dá tempo. Talvez o desejo silencioso de viver os próximos anos com mais paz do que pressa, mais presença do que performance, mais alma do que aparência. As 15 lições que percorremos juntos não são mandamentos. São convites, portas abertas para que você entre no seu próprio tempo. Elas não exigem mudança imediata, nem prometem fórmulas mágicas, mas apontam caminhos. Caminhos internos, profundos, possíveis. Porque viver, depois dos 50, é diferente e também mais bonito. A pressa cede espaço para a contemplação. A urgência dá lugar à sabedoria. E o que antes parecia fim, pode, na verdade, ser começo. Você não precisa de grandes transformações externas para se tornar irreconhecível. Basta um novo olhar sobre si mesmo. Basta tratar-se com mais gentileza. Ouvir mais sua intuição. Dizer não com paz, e sim com verdade. Escolher onde sua energia será investida, e onde ela já não vale a pena. Recomeçar não é sinal de fracasso. É sinal de coragem. É admitir que, mesmo depois de tudo o que viveu, você ainda quer florescer. Ainda quer sentir. Ainda quer crescer. Talvez de um jeito mais silencioso, mais sereno, mas ainda assim, profundamente verdadeiro. Seja qual for a sua história, ela ainda está sendo escrita. E a página de hoje pode marcar uma virada. Você pode começar de novo. Não porque esteja insatisfeito com o que foi, mas porque sente que merece algo mais, mais alinhado com quem você é agora. Então vá no seu tempo. Sem culpa. Sem medo. Com o coração atento e os pés no chão. Não para provar nada a ninguém, mas para honrar a vida que ainda pulsa em você. Por quê? Sim, o melhor ainda pode florescer. Mesmo depois de tantos invernos. Mesmo depois de tantas quedas. Há sementes dentro de você esperando apenas por um pouco de luz, um pouco de silêncio, e a sua permissão para nascer.